Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19, não é? Exatamente. Estamos no último domingo do ano litúrgico. Vocês sabem que nós temos um ano civil, né, de janeiro a dezembro, no qual nós vivemos, nós fazemos negócios, nós trabalhamos, nós fazemos de tudo. Mas existe um ano que é chamado também de ano litúrgico ou ano eclesial. E ele começa um pouquinho antes do ano civil e termina também um pouquinho antes. Ele começa no primeiro domingo do Advento. Advento, aquele tempo de espera do Natal, com 4 domingos. O Natal, 25 de dezembro, isso não muda. Mas, contando para trás do Natal os 4 domingos, nós temos então o novo ano litúrgico no 4º domingo antes do Natal, que vai cair no próximo domingo, no dia 30, né? O próximo domingo, na realidade, que é o último domingo, que é o dia de Cristo Rei, né? Esse é o penúltimo, mas é o último assim da cor verde. Cristo Rei já é um culto, digamos assim, especial, né? Mas nesse último domingo de tempo comum, né, no qual nós fazemos essa reflexão sobre o Evangelho e o ministério de Jesus Cristo, então chegamos a um texto que é, digamos assim, um texto apocalíptico. O que é um texto apocalíptico? É um texto que faz referência ao fim dos tempos, aos últimos dias, ao fim desta era, né, ou como se diz em algumas partes da Bíblia, deste século. E esse tipo de textos, normalmente, é muito utilizado nas nossas igrejas para, de certa forma, marcar o dia da volta de Jesus. Ao longo da história da igreja, repetidas vezes, as pessoas procuraram ler aqui e ali sinais, acontecimentos que seriam, então, referências para a gente estar antenado assim que o mundo está acabando, que Jesus está próximo de voltar, então que a gente tem que estar preparado porque os sinais, as coisas que estão acontecendo apontam para uma iminente volta de Jesus. Eu acho que a grande maioria dos cristãos gostaria que isso estivesse realmente acontecendo dessa forma, né? Para acabar logo esse mundo bagunçado que a gente vive, né? E a gente então ingressar no reino de Deus, estarmos eternamente na companhia de Jesus Cristo, vivendo em paz pela eternidade, e é muito bom. Esse é um desejo nosso como cristãos. Mas é importante nós lermos aquilo que o Senhor Jesus fala a respeito desse tempo, porque ele declara, nós estamos nos últimos dias. Isso é verdade. Nós estamos no tempo do fim. Nós estamos na última era. Não há nenhuma dúvida, biblicamente falando, a respeito disso, do tempo que nós estamos vivendo. Agora, qual deve ser a nossa atitude, como nós devemos nos portar, quais devem ser os nossos valores num tempo como esse? Até porque muitas igrejas não têm pregado tanto a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, não têm se preocupado tanto com esse tempo do fim, porque muitas igrejas nossas estão priorizando o tempo de agora, a prosperidade nessa vida, não é? Essa vida tem que ser muito bem vivida, então mudou um pouquinho a agenda da maioria das igrejas, né, Roberto? A gente não ouve tanto falar da volta de Jesus, deixa Jesus esperar um pouquinho, não é?
E assim a gente fica para lá e para cá, dando palpites e especulando a respeito desse tema. Mas esse texto aqui de Lucas capítulo 21, ele é um registro muito importante, porque Jesus está em Jerusalém, nas proximidades ali do templo. Ele viu, inclusive, pessoas indo ao templo para entregar suas ofertas, e ele destacou, inclusive, a figura de uma viúva pobre, pela sua roupa, pelos seus trajes e pela oferta que ela entregou, que foram 2 moedinhas, uma oferta insignificante. Havia pessoas chegando ali com carroças de oferendas, né, coisas assim, de bastante ostentação, né, mostrando que elas estavam ofertando mais do que as outras, não é? E aí Jesus disse: olha, a oferta daquela viúva, aquelas 2 moedinhas, valeram mais do que muitas ofertas que estão por aqui. E prosseguindo no passeio ali em torno do templo, os próprios discípulos se admiravam com aquela construção, né, com as pedras de mármore, uma coisa de um padrão assim estético belíssimo. O templo de Jerusalém, ele ficava em cima de um morro, né, de um monte, que se destacava na paisagem. Se vocês pegarem uma foto de Jerusalém, qualquer foto, qualquer agência de turismo que você for, foto de Jerusalém, o que aparece lá? Aquele templo, aquela mesquita, não é? Que fica ali em cima, redonda, com aquela cúpula dourada, não é? Ela se destaca na paisagem. Exatamente ali ficava o templo de Jerusalém, que era uma construção muito maior. Toda de mármore, o sol batia, ficava aquele edifício majestoso sobre a cidade de Jerusalém. Então, atraía visitantes e, enfim, é um ponto turístico, digamos assim, além de um centro religioso. E era natural, então, que os discípulos ficassem admirados com aquela construção. Levou 46 anos para ficar pronta, não é? Como toda boa obra pública, né, ela demanda um tempo um pouco maior, né? Até publicar edital, né, projeto básico, licitar, licitação tem recurso, aquelas coisas que a gente conhece, né, do serviço público. Então, o tempo demorou muito tempo para ficar pronto. Ela estava novinho ali. E Jesus, então, desfere um comentário, e aí eu reforço a minha tese, né, do Jesus, operário não de marcenaria, mas de construção civil, porque sempre que Jesus faz algum comentário no que ele vê uma obra, uma torre, uma casa, alguma coisa, ele tem um comentário a fazer. Então, para mim, Jesus era muito mais próximo da construção civil do que da marcenaria propriamente. Ele, inspecionando aquela obra, ele diz assim: olha, disso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada disso daqui. Claro que as pessoas que estavam ali admirando aquela construção, os visitantes, né, e tal, devem ter virado para eles aqui: quem é esse homem que está falando isso? Quem será? Com base em que ele faz uma afirmação dessas? E o mais importante é que isso se cumpriu. Isso se cumpriu. Anos 70 da chamada Era Cristã, outros chamam de Era Comum, tá? 70 depois do nascimento de Cristo. Foi o que aconteceu com aquele templo. Ele foi totalmente destruído pelas tropas romanas. Não é? Mas eu não quero falar aqui do edifício do templo propriamente. Vamos avançar um pouquinho, depois a gente volta para falar
desse desmoronamento, né, do templo. O fato é que os discípulos, então, perguntaram para Jesus, mas quando que isso vai acontecer? Né? E que sinal haverá de que essas coisas estão para acontecer? E aí então Jesus começa a explicar todo o processo histórico que iria se dar, né, na evolução do projeto do Reino de Deus. Porque para muitas pessoas aquele templo era o sinal da presença de Deus na terra. A ausência daquele templo significaria um vazio total, uma quebra de uma grande referência religiosa. Foi assim na nação de Israel durante mais de 1000 anos, quando aquele templo foi inaugurado lá, 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. E eles esperavam que isso continuasse permanentemente pela eternidade, não é? Mas então, nós sempre estamos curiosos, né, para saber então quando que os grandes acontecimentos da história da salvação, da história do Reino de Deus vão acontecer. Da mesma forma, os discípulos perguntaram, não é? E Jesus, então, começa a instruir os seus discípulos. E ele diz assim: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, porém não vão atrás deles. Então, a primeira coisa que Jesus denuncia é que, ficando aí implícito que Jesus seria sacrificado, que ele seria morto, que ele seria sepultado, ele já tinha avisado isso para os discípulos. Os discípulos não queriam acreditar, mas isso para Jesus estava já muito claro. Então ele diz, olha, depois de mim, então vão aparecer outros se apresentando como Messias, como seres messiânicos, como lideranças falando em nome de Deus. E dizendo que o fim dos tempos está próximo. O fim da história. A história acabou e a partir dele, então, começa uma nova era, não é? Lideranças com muito poder de convencimento, mas os seguidores de Jesus tinham que ter o discernimento, a atenção para não serem enganados por esse tipo de discurso. E outra coisa também que Jesus lembra, e isso fala muito perto para nós, né? Muito próximo. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas, também grandes sinais vindos do céu. Só que a questão é que são acontecimentos, são sinais, são processos da história, mas em momento nenhum Jesus afirma que esse é o momento do fim. Porque se nós tomarmos como referência a ocorrência de grandes guerras, de grandes movimentos armados pelo mundo afora, não é? Nós temos aí, segundo uma organização que acompanha os conflitos armados do mundo, nós temos aí cerca de 300 conflitos armados em andamento. O da Ucrânia é o que
ocupa muito espaço na mídia há mais tempo, o de Gaza da mesma forma, não é? E um ou outro, mas a grande maioria a gente nem tem conhecimento. Mais recentemente o conflito do Sudão. Sudão provocando aí deslocamentos de mais de 300 mil pessoas. Mas como é na África, a gente não aparece tanto assim na mídia nem nos jornais. E as coisas estão acontecendo, as revoluções estão acontecendo. Isso é necessariamente sinal da volta de Jesus? Muitas pessoas gostam de recorrer a esse tipo de informação. Mas elas são parte do processo histórico. Infelizmente, nós queremos um mundo em paz. Queremos um mundo em paz. Não é? Jesus falou que essas coisas iam acontecer. Como parte da preparação para o mundo para a volta de Jesus. Mas nós não podemos tomar isso como sinais de uma vida iminente com um dia marcado, porque não é disso que Jesus está falando, não é? A mesma forma, grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Terremotos, epidemia nós tivemos uma aí grande, fome também. Então, se for assim, aleluia, né? Jesus vai voltar amanhã. Mas a grande recomendação de Jesus é a seguinte: antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Essa parte da profecia a maioria das pessoas não lê. Essa parte ela é muito pesada, não é? A gente quer ouvir dizer, então, depois das guerras, das revoluções, toda essa confusão, nós vamos subir para o céu e vamos ficar de boa. E não vai acontecer nada para a gente. Mas não foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Não foi isso. Claro que isso aqui historicamente se realizou e a igreja primitiva foi uma igreja perseguida, já a partir logo depois da ressurreição de Jesus, logo na primeira comunidade de Jerusalém, quando Estevão é apedrejado, ali se inaugura a perseguição à igreja de Jesus Cristo. Mas existe a ruptura com a sinagoga, porque os primeiros cristãos eram judeus. Eles continuaram frequentando a sinagoga, eles continuaram indo louvar no templo. A referência para eles continuava ali no mesmo lugar. Era a mesma religião. Não havia uma clareza de que se estava inaugurando uma religião diferente ou um culto diferente, alguma coisa assim. Isso foi amadurecendo ao longo do tempo, não é? Então, a destruição daquele templo, não ter sobrado pedra sobre pedra, era um evento extremamente necessário para se quebrar essa referência do Antigo Testamento, essa referência do culto mosaico. Nós estávamos ingressando aqui em uma coisa totalmente diferente. Por mais que muitos irmãos e irmãs nós gostem lá de arca, templo e tal, né? Querem muitas vezes resgatar elementos do culto do Antigo Testamento dentro da igreja de Jesus Cristo, mas a mensagem de Jesus Cristo é de que essas coisas não iam restar pedra sobre pedra, não é?
Mas toda essa perseguição fez o quê? Fez com que a igreja crescesse, se expandisse, porque as pessoas tiveram que fugir das suas casas, das suas cidades, e para onde elas foram, para onde elas se encaminharam, elas foram levando o testemunho de Jesus Cristo. Inclusive, Jesus dá uma pista aqui. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Porque se vocês ficarem na boa, vocês vão ficar dentro de casa, com a religiãozinha de vocês, lendo a sua Bíblia lá no seu quarto, não é? Fazendo a sua oraçãozinha ali, e não vão compartilhar com o mundo esse evangelho que vocês têm que pregar, que vocês têm que testemunhar. Então, Deus vai dar uma ajuda para vocês. E aí, então, veio essa perseguição. Isso é uma coisa que a gente precisa, muitas vezes, refletir. Não é? Se o nosso conforto, o nosso bem-estar, serve para quê? Serve para a gente viver uma religião internalizada para uso particular, ou se de repente não é necessário que Deus dê uma chacoalhada nas nossas vidas, na nossa situação, na nossa história, para que resolvamos finalmente então sair ao mundo para dar testemunho. Porque foi isso que aconteceu. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos vai ver isso tudo acontecendo aqui, e não é à toa que foi Lucas que escreveu, né, o livro de Atos. Então, está tudo seguindo o roteiro certinho do jeito que Jesus falou aqui. Não é? Uma outra coisa muito interessante, que Jesus diz o seguinte: tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que vão responder. Se alguém perguntar a razão da sua fé, se alguém perguntar por que você crê em Jesus, por que você é cristão, por que você é presbiteriano, né? Por que a sua igreja tem um I, ou tem um U, ou tem um B, né? É muito interessante que nós temos, às vezes, respostas já decoradas, né? Nós temos o credo apostólico, aqueles mais esforçados vão relembrar do credo de Nicéia todinho, né? Muita gente decorou o credo de Nicéia esse ano, porque fez 1700 anos, né? Nós temos confissão de fé, nós temos sempre documentos para a gente citar de cor, resumindo a nossa fé. Jesus falou para a gente não se preocupar tanto com essas coisas. Não estou dizendo que Jesus está rasgando nossos documentos. Provavelmente eles não vão ter muita utilidade lá no lugar para nós, onde nós vamos. Mas nós vemos que não há essa necessidade. Jesus fala para não nos preocuparmos com o que vamos dizer no momento em que formos interrogados a respeito daquilo que cremos, porque muitas vezes nós vamos responder com a nossa vida, com a nossa vivência, com a nossa experiência. O que representa Jesus Cristo para mim, não para a minha igreja, não para o meu teólogo favorito, mas para mim, na minha casa, na minha família. É sobre isso que muitas vezes se trata quando falamos de testemunho de vida. É muito bom conhecer a nossa doutrina, conhecer a nossa palavra, ter clareza das coisas que a gente crê. Mas o nosso testemunho, ele é dado pelo Espírito Santo, porque ele diz assim, né? Eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos aqueles que se opuserem a vocês. Porque é um testemunho vivo. Coisa maravilhosa.
Deus tem que agir assim na nossa vida para a gente poder dar esse testemunho. E a gente precisa estar disponível para Deus também atuar na nossa vida. Outra coisa que Jesus cita, né, como um grande desafio, né, pessoas entregues pelos pais, irmãos, parentes e amigos, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Eu fico muito preocupado quando determinadas igrejas assumem um posicionamento e quando são criticadas na mídia, né, ou então, mais comum ainda, certas lideranças fazem declarações, tomam algumas atitudes e tal, e quando são criticadas na mídia, aí dizem, é a cristofobia, o evangelho está sendo perseguido. No máximo que a gente pode dizer é que tem um evangélico sendo perseguido. Mas daí a você afirmar que o evangelho de Jesus Cristo está sendo perseguido, é necessário ter muita clareza de que valores estão sendo defendidos por essas lideranças, essas igrejas, essas pessoas, não é? E que, quando são criticados, quando são denunciados, aí se atribui a essa crítica, a essa atitude, o quê? Uma atitude de perseguição ao Evangelho de Jesus. A gente precisa ler o noticiário com muita serenidade, não é? E não adotar a atitude de torcida. Não, falou mal do Evangelho, falou mal de mim. Será? Será que você defende a mesma coisa que ele está defendendo? Não é? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto aqui, muito recente, né? Isenção total de impostos para qualquer igreja. Né? A igreja não precisa pagar imposto. Então, você tem igreja do tamanho da nossa aqui, que graças a Deus tem um espaço para se reunir, né? Porque outras nem isso têm. E você tem igrejas que são verdadeiros impérios. Né? Aí, se alguém então critica esse tipo de pleito, né, de reivindicação, estão perseguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ter bom senso, né, no nosso sentimento, na nossa defesa do Evangelho. Porque o conflito é tão profundo que divide famílias, né, e provoca atitudes extremas e radicais dentro até da casa das pessoas. E aí Jesus faz outra afirmação aqui no final muito interessante. Não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Mas engraçado, ele está falando que vai haver perseguição, que pessoas vão ser entregues às autoridades, que pessoas vão ser torturadas, que pessoas vão ser mortas. E aí no final ele disse, olha, nada de vocês vai se perder. O que será isso? Ele está falando aqui realmente de uma coisa muito mais profunda, que é uma perda para a eternidade. Isso não vai acontecer. E é esse o verdadeiro sentido quando ele fala para Nicodemos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Ou não se perca, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna para nós ela está assegurada. E aí ele usa
essa figura, não se perderá um fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. É pela perseverança. Aí eu apelo para uma doutrina bem reformada, bem presbiteriana, né? A perseverança dos santos. Nós não ganhamos pelos nossos méritos a salvação, mas nós somos chamados a permanecer nela. Isso se chama perseverança. O tempo do fim já chegou. Na verdade, ele já chegou há 2000 anos. Não é? Eu sei que é muito mais emocionante a gente dizer, nós estamos no tempo do fim, começou há 15 dias, vai terminar daqui a 15. Não é? Dá uma animação, assim, uma motivação. As pessoas ficam emocionadas com isso tudo. Não, nós já estamos no tempo do fim. Sim, estamos. Vamos continuar nele mais um tempo. Quanto tempo, não sei. Mas as instruções que Jesus dá para os seus discípulos no tempo do fim valem para nós também. Valem para nós também. Especialmente para o nosso testemunho, que essa é a grande tarefa que Jesus estabelece aqui para os seus discípulos. As coisas antigas não ficou pedra sobre pedra. Não dá para a gente ficar amarrado naqueles referenciais. A nossa verdadeira referência é a pedra angular, a pedra que os construtores não quiseram aproveitar quando fizeram o seu grande edifício religioso, teológico, né? Toda religião tem grandes edifícios. No Egito tem as pirâmides lá até hoje, tinha grandes templos. Você vai no Oriente, você vai ver também templos enormes, na Índia, e aí também no nosso ambiente cristão, grandes catedrais, não é? Catedral de Sevilha, quando foi construída, os construtores disseram, vamos fazer uma catedral tão grande que aqueles que a virem digam que somos loucos. É uma frase muito comum em Sevilha. Então, nós gostamos de grandes prédios, né? Nós gostamos de admirar grandes edificações da mesma forma que os discípulos com o Templo de Jerusalém. Mas essas coisas, elas vão ruir, elas não vão sobrar pedra sobre pedra. O que vai permanecer se é o nosso testemunho vivo de Jesus Cristo. Então, que Deus esteja nos edificando, nos fortalecendo para seguirmos as suas instruções neste tempo que é o tempo do fim. Amém?